Muito boa noite, hoje é dia 15 de janeiro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar de novo, novamente, mais uma vez, eu sei, do escândalo do Banco Master, que teve novos desdobramentos. Eu também não aguento mais, mas o que eu posso fazer, né, se o noticiário se impõe? Além disso, a gente vai falar também sobre a suspensão de vistos americanos de imigração para mais de 70 países e também tem o mundo todo acompanhando, muito aflito, uma grande revolução e não, eu não estou falando do Irã, eu estou falando da revolta do Roblox. Fica comigo até o fim que você vai entender. E ainda tem o quadro Vem Aí, com as minhas apostas do que deve virar notícia na semana que vem. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Todos os dias, em relação ao Banco Master, a coisa parece que fica um pouco pior, né? Não no sentido do caos em si, mas no sentido do desenho. Cada decisão nova vai mostrando que aquilo que parecia um caso específico de fraude já virou um sistema inteiro sendo devassado. Ontem, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Reag Investimentos por violações graves às normas do Sistema Financeiro Nacional. Não é um erro formal, não é o atraso, né, numa entrega de relatório, é uma quebra de regra. Tanto que os bens dos controladores e ex-administradores do fundo também ficaram indisponíveis. Então, quem assinou, responde. E a conexão disso com o Banco Master não é uma insinuação retórica, ela está nas investigações. A Reag aparece como peça central na engenharia dos fundos usados para operar, triangular e maquiar riscos. Em outra frente, mais sombria ainda, Reag aparece na investigação que apura a lavagem de dinheiro do PCC no mercado financeiro formal. Não é uma fofoca, é polícia, Receita Federal, Ministério Público. O Banco Central, goste-se ou não dele, fez exatamente o que ele existe para fazer, proteger o sistema. Não porque a Reag seja grande, até porque ela não é. Ela representa uma fração ínfima dos ativos do sistema financeiro, mas porque a tolerância com irregularidade, mesmo que pequena, contamina o todo. Confiança não se quebra de uma vez, né? Ela vai trincando aos poucos. Enquanto isso, como se o roteiro fizesse questão de não deixar ninguém confortável, surge a informação de que o cunhado do dono do Master, de quem a gente falou ontem, lembra? Que foi preso tentando fugir do país para Dubai, foi o maior doador individual de campanha de Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro. 2 milhões para o Tarcísio, 3 milhões para o Bolsonaro. Isso prova algum crime? Não. Isso muda o processo? Também não. Mas ajuda a gente a entender o ambiente desse escândalo, né? O cheiro, o nível de promiscuidade que vai sendo naturalizado. Então, no fundo, o caso Master já não é mais sobre um banco, é sobre até onde o nosso país aceitou ir antes de alguém, de fato, decidir apertar o freio. E enquanto a gente se distrai com o noticiário doméstico, o mundo vai sendo reorganizado por decisões administrativas. Sem tanque na rua, sem discurso histórico, um memorando, uma nota, uma lista. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que vai suspender, a partir do dia 21 de janeiro, o processamento de vistos de imigração para cidadãos de mais de 70 países, entre eles o Brasil. Mas calma, não é turismo, não é estudo, não é negócio, é imigração. A gente está falando aqui de residência permanente, né, de green card. A justificativa é muito direta. Imigrantes precisam ser financeiramente autossuficientes. Não podem se tornar um encargo público para o Tesouro Americano. E isso me parece fazer muito sentido. O governo Trump diz que essa suspensão serve para reavaliar regras, filtros e procedimentos para garantir que a generosidade do povo americano não seja explorada. A retórica é barata, eu sei, é populista, mas eu acho que a essência do que está sendo dito aqui não está errada. A lista é ampla, de países, heterogênea, desconfortável, tem países em guerra, tem ditaduras, tem democracias que são bem frágeis, tem o Brasil, e isso diz menos sobre cada um desses países individualmente e mais sobre o momento global, um momento do mundo mais desconfiado, mais fechado, menos disposto a pagar a conta do outro.
E essa decisão não cai no vazio, né? Ela vem no meio de um clima tenso nos próprios Estados Unidos. Protestos frequentes, operações duras do ICE, episódios violentos, sobre os quais a gente já falou aqui no Andei Pensando também. Inclusive o assassinato de uma ativista baleada por um agente de imigração que jogou ainda mais lenha num debate que já estava completamente em ebulição. Imigração é um tema difícil, não tem solução limpa, não tem frase bonita que resolva. Os países precisam sim ser sustentáveis, eles precisam funcionar primeiro para quem já está lá. Fingir que isso não existe é uma forma confortável de ser irresponsável, né? Mas daí a transformar esse debate também numa política de listas, congelamentos e suspensões coletivas, o salto é grande e é perigoso. Porque quando o critério vira muito abstrato, o risco da injustiça também vira regra, né? No fundo, essa decisão dos Estados Unidos não é sobre quem entra, é sobre que tipo de mundo que a gente está desenhando. Um mundo onde a ideia de fronteira está voltando a ser menos uma linha no mapa, uma linha imaginária, e mais uma muralha invisível e silenciosa, mas bem real. E nessa semana a gente descobriu também que a próxima grande revolta popular não vem da rua, vem dos servidores, com avatar, cartaz em caixa de texto e muito erro de ortografia. O Roblox, uma das plataformas mais populares entre crianças e adolescentes, decidiu endurecer as regras do chat. Agora, para conversar, tem que comprovar a idade. Criança só fala com criança. A ideia é simples, né? É evitar que menor de idade converse com adulto desconhecido num ambiente virtual que simula o mundo real. O resultado foi maravilhoso. Foram protestos, manifestações, a revolta do Roblox, avatares marchando em praças virtuais, cartazes com frases como "quero injustiça" com 2 S's ou "volta chat" sem L, referências a Maria Antonieta, citação da música Cálice de Chico Buarque, o hino antológico contra a ditadura militar brasileira. Tudo isso dentro de um jogo onde, em tese, o maior problema da vida era perder uma skin. E no meio do furacão, um vilão eleito, youtuber Felca, que virou personagem dos cartazes. Ele recebeu graves ameaças, sendo que a sua única culpa foi ter feito o que adultos fazem quando lembram e se importam com o fato de que crianças existem. Ele apontou um problema. O mais curioso é que a plataforma não proibiu ninguém de jogar, não proibiu ninguém de criar, não proibiu ninguém de existir dentro ali do seu universo. Mas disse o óbvio. Criança não precisa conversar com qualquer um e adulto não precisa ter acesso livre à criança em chat online, né? Mas a reação mostra alguma coisa um pouco mais profunda, esse estranhamento quase ofensivo quando alguém coloca um limite, como se limite fosse sinônimo de censura, como se proteção fosse ataque à liberdade. É extremamente cômico, é claro, uma passeata digital contra um filtro de segurança, mas tem algo de sério também. A ideia de que o ambiente digital virou tão natural para essa geração que qualquer mediação parece violência. No fundo, essa revolta não é sobre o chat, né? É sobre um mundo que deixou crianças se sentir dona de espaço que nunca foi feito para ser sem regra. E agora essas pessoas se surpreendem quando um adulto lembram que crescer também passa por não poder ter tudo. Talvez o mais irônico de tudo seja isso, né? A primeira grande luta política de muita gente está acontecendo justo no lugar onde, teoricamente, a única obrigação era brincar. E chegou a hora do nosso quadro Vem Aí, com as minhas apostas do que deve ser manchete na semana que vem. O caso do Banco Master não some, é claro, mas ele deve mudar de andar. A expectativa é por novos movimentos no TCU, mais pressão sobre o Banco Central e uma disputa cada vez mais explícita entre órgãos de controle e quem se sente ameaçado por eles, leia-se Supremo Tribunal Federal. Em Brasília, a relação entre o Supremo, a Polícia Federal e os órgãos de fiscalização também deve continuar tensionada, né? Inquérito aberto, decisão questionada, bastidor de gente ferida. Quando a instituição começa a olhar mais para si do que para o país, o noticiário costuma responder. No mundo, a política migratória dos Estados Unidos deve seguir endurecendo. A suspensão de vistos é só uma peça desse quebra-cabeça. A discussão maior é até onde vai o fechamento das fronteiras, num mundo que já não consegue mais fingir que globalização é só viagem e consumo. E, claro, seguiremos também de olho no Irã, onde os protestos contra o regime estão cada vez mais intensos. E com essa a gente encerra o AD Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês.
Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSweiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você e até semana que vem.